A gente leu aqui, ó, tá aí, ó, no versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a quem, gente? A Jesus. É isso que você precisa entender, que ser salvo é Jesus que salva. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos ou uma das verdades, ele é único. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Sou ele. A vida, a gente só encontra nele. É interessante que as pessoas ficam preocupadas com coisas, mas elas não olham para Jesus. Quem pode te salvar? Sou Jesus. Quem é o pastor? A missão do pastor. A missão de pastor é te apresentar Jesus. Como sempre eu disse, conhecer Jesus é tudo. E o que eu estou fazendo agora? Tentando te apresentar Jesus. Conheça Jesus, se relacione com Jesus, ande com Jesus, viva com Jesus, para que você seja salvo. De onde vem a salvação? Considerar Jesus. Só isso. Considere Jesus acima de tudo, para que você seja salvo. Agora, qual é a minha preocupação? É com a religião. Na religião, as pessoas consideram muito o pastor. Na religião, as pessoas temem o pastor, mas não temem a Deus. Consideram mais o pastor, o bispo, ou seja lá, o dirigente da igreja, do que Jesus. Você quer ver? Uma vez o bispo Renato até falou isso, do rapaz que chegou para ele e falou: olha, era viciado em pornografia. E o bispo deu o telefone dele e falou: ó, toma aqui, acessa aqui um vídeo pornográfico na minha frente e vê se você consegue assistir. E um dia foi aqui, atendi também alguém assim. E eu me lembrei dessa experiência do bispo. Eu falei assim: ó, tudo bem, toma aí o meu telefone. Desbloqueei o telefone e falei: toma, acessa aí um vídeo pornográfico e assiste na minha frente. Ele: não, que isso, bispo? Não, eu falei: não, pode assistir. Não tem problema nenhum, pode assistir. Está aqui o meu celular, abre aqui no meu celular e assiste, aqui bem na minha frente. Ele: não, que isso, eu não consigo. Eu falei: ué, não consegue? Não, não consigo. Por que você não consegue? Por respeito ao Senhor, né? Eu falei: pois é, e por respeito a Jesus, que vê tudo. Quer dizer que você me respeita e não respeita a Jesus? Quer dizer que você me considera e você não considera Jesus? Jesus que vê tudo? Você sabia que todas as vezes que você abre o seu celular e vê, Jesus está vendo tudo? E você sabe disso. Quem não sabe disso? Quem é que entra na igreja? Quem é que, depois de uma semana frequentando uma igreja, já não sabe que Deus vê tudo? Até os incrédulos sabem que Deus vê tudo. Mas mesmo sabendo que Deus vê tudo, a pessoa faz tudo errado, sabendo que Deus está vendo. O que é isso? Se não considerar mais os homens e não considerar Jesus. Isso é não considerar Jesus. Como é que alguém vai se salvar se não considerar Jesus? Qual o caminho, bispo, para eu me libertar do pecado? É considerar Jesus. Se você considerar Jesus, você não vai errar, porque você sabe que Ele está te vendo. A presença dEle está aí, Ele está vendo tudo. Não, peraí. Você tem que ter muita vergonha para fazer o que é errado, Ele vendo. Você tem que ter muita vergonha traindo a sua esposa, traindo o seu marido, sabendo que Ele está vendo. Ele está vendo. Você entende isso? É por isso que Filipe falou para ele de Jesus, para que ele considerasse Jesus. Se ele quisesse ser salvo, ele teria que considerar Jesus acima de tudo. Até porque a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, só fala de Jesus. A figura central desse livro é Jesus. Antes e depois dele. Só fala dele. Por isso é que eu sempre digo para vocês, conhecer Jesus é tudo. Ei, não é o pastor que vai salvar você. Não se apegue a pastor nenhum. Seja lá quem ele for. Olha o que aconteceu. Presta atenção. Olha o que aconteceu. Olha lá. No versículo 39 diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesaria. Como eu gostaria de ter uma experiência dessa, gente. Olha só, ele estava lá, batizou o homem, depois que batizou o homem, aí ele: cadê Filipe?
Filipe sumiu. Gente, Filipe sumiu. Aqui fala que quando Filipe percebeu, ele já estava numa cidade. Como é que ele chegou naquela cidade? Nem ele sabe explicar. Está aqui, está aqui. E Filipe se achou exoto. Fala aí, no versículo 39, fala que o eunuco não viu mais Filipe. Filipe desapareceu, sumiu. E aqui fala que Filipe, quando, tipo assim, no abrir e fechar de olho, ele se achou em Azoto, outra cidade. E aí entrou, começou a pregar. Que experiência, né? Olha o amor de Deus pelas pessoas, olha o amor de Deus pelas almas. Olha o que Deus quer fazer, Deus está lutando para que você não se perca. E tem gente, em vez de se apegar em Jesus, está um apegado a pastor, está um apegado a pessoa. Se apegue a Jesus. Pô, bispo, do jeito que o senhor está falando, o senhor parece que vai embora. Um dia eu vou. Isso aí é inevitável. E esse dia pode até ser amanhã. Quem sabe eu ainda estou pregando, o telefone toca. Agora, não se apeguem. Pastores virão, pastores vão. Se apegue a quê, gente? A Jesus. Até porque lá no livro, olha só, olha o que está escrito lá no livro de Romanos. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como é que é? Você não vai dar conta da família. Aí não tem família, não tem amigos, não tem pastor, não tem colega de trabalho, não tem conhecido, não tem ninguém. Ali é o quê? Cada um dará conta de si mesmo. Presta atenção. Cada um dará conta de si mesmo. Cada um vai responder pelos seus erros. Cada um vai responder pela sua vida. O pastor não vai estar ali com você para ser seu advogado. Não vai estar. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta da sua vida. Cada um vai dar conta das suas ações, dos seus atos. Por isso, se guarde. Olhe para Jesus. Viva para Jesus. Confie em Jesus. Se apegue em Jesus. Ei, ande com Jesus. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Abraão andava com Deus. Noé andava com Deus. José andava com Deus. Longe de tudo e de todos, Deus era com ele. Sabe por que Deus era com ele? Porque ele considerava Deus. Ei, Deus é com aqueles que o consideram. Deus sempre vai estar com todos aqueles que o consideram. Você o considera, ele será com você. Você o desconsidera, então ele não será visto na sua vida. É tudo simples assim. José considerava demais a Deus. Deus estava ali. Por isso, em tudo que ele fazia, apesar da situação em que ele se encontrava, como é glorioso, apesar da situação que ele se encontrava como escravo, todo mundo conseguia ver que ele tinha algo diferente de todo mundo. A unção estava nele. Aonde ele colocava a mão, Deus era visto. E ele era temente. Ele era tão temente, mas tão temente, tão temente. Considerava tanto ele, como Deus não ser com alguém que o considera? Sabe aquelas pessoas que falam assim, Deus não existe. É claro, não vai existir mesmo para você. Você não o considera, ele não vai existir para você. Mas para aquele que o considera, ele vai ser visto na vida de todos aqueles que o consideram. Amém? Quem entendeu? Então, se apegue com Jesus. Tenha relacionamento com Jesus. Ande com Jesus. E honestamente, viva para Jesus. Então, quais são os meus conselhos? Considere Jesus, ande com Jesus, viva para Jesus. Vivendo desse jeito, aconteça o que acontecer, você será salvo. Amém? Quem entendeu? Está na igreja, está firme, vem se congregar, vem buscar, vem. Mas lembre-se, a sua comunhão com Deus, ela não pode estar apenas aqui. Você tem que ser de Deus aonde você for. Você tem que ser de Deus na igreja, no meio das pessoas, sozinho. Você vê, José era de Deus ali com seu pai, influenciado pelo seu pai. Ele era de Deus aí com seu pai. Ele era de Deus no meio dos seus irmãos. Foi tirado. O diabo, agora quero ver ele sozinho. Quero ver se ele vai continuar considerando esse Deus. Eu quero ver com esse sofrimento. Eu quero ver com essas humilhações se ele vai continuar sendo de Deus. Mudou alguma coisa dentro dele? Não mudou. Ele continuou sendo de Deus. É isso que acontece quando a pessoa conhece a Jesus. Aconteça o que acontecer.
Vem pastor, vai pastor. Amém, pessoal? Aconteça escândalos, porque os escândalos são reais. Ela se mantém firme. Ela olha para Jesus. Ela vive para Jesus. Ela não vive para homem, não vive para pessoa, não. Quem entendeu?